Meu Deus! Aleluia! Muito obrigado, Pai Todo-Poderoso, por esta abertura tão favorável que o Senhor me proporciona nesta pedreira enigmática, exótica e muito profética. Após aproximadamente 6 meses de intervalo, eu tenho o prazer de voltar a essa dimensão tão linda com a Trindade Divina. Nesse início de junho de 2024, para dar continuidade dentro da série Alicerçado sobre a Rocha. E desde já vale muito a pena destacar que este é o 15º episódio. Lembrando que o primeiro foi abordado com o tema Moisés. E nessa continuidade tão desejada, eu farei questão de estar ministrando dentro de uma temática muito edificante, envolvendo Lucas 7, interligando esta referência tão substancial com Isaías 65 para a glória de Deus. Eu estou radiante no final dessa tarde de sábado. Sou muito grato. O meu coração está borbulhante de adoração. A minha satisfação é imensa, pois o Senhor mais uma vez se comunicou comigo e me assoprou. E nesta pedreira tão misteriosa, em cima deste altar inusitado, projetado exclusivamente pelo Espírito Santo, eu tenho a alegria de compartilhar com você o 15º episódio da série Alicerçado sobre a Rocha, em Lucas 7. Meu Deus! Aleluia! Muito obrigado, Pai, pelas suas misericórdias. Lucas 7:36. Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta,
saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários. E o outro 50. Nenhum dos dois tinha com quem pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Entre tantos grandes clássicos das Sagradas Escrituras, inclusive ministrados nessa série, alicerçados sobre a rocha, como por exemplo Moisés, Elias, Isaac, Davi, Sansão, entre outros, eu não poderia deixar de destacar esse fenômeno acontecendo em Lucas 7, pois Jesus teve o prazer de ser convidado por Simão para esse jantar inusitado e tão surpreendente, e ao mesmo tempo, nessa introdução, eu preciso deixar em alto relevo que essa mulher, considerada tão pecadora pelo dono da festa, e conhecida sim pelos outros também, se tornou uma verdadeira adoradora, uma heroína da fé. E eu particularmente considero que ela poderia ser inclusa na galeria ilustre dos heróis da fé de Hebreus 11, pois ela se tornou emblemática, participando desta festa misteriosamente, se aproximando de Jesus de uma forma sutil,
entendendo a fundo a vontade do Espírito Santo. Ela veio por trás, se prostrou, chorou nos pés do Mestre, enxugou com seus próprios cabelos, beijou e ungiu. E Jesus, sendo adorado de uma forma distinta como essa, fez questão de se manifestar após Simão, o dono da festa, ter imaginado: se ele fosse um profeta mesmo, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. E Jesus, para desarmá-lo e assim evidenciar esta adoração diferenciada daquela mulher, ele faz questão de afirmar para Simão: desde a hora em que eu entrei em sua casa, você não me deu um ósculo santo, água para eu lavar os meus pés, perfume e assim por diante. Foram esquecidos por você. Em outras palavras, você não me recepcionou conforme o padrão ideal de recepção. Você feriu um princípio. Você deixou a desejar. Entretanto, esta mulher que você considera uma pecadora, ela fez questão de se prostrar nos meus pés. Chorou. E para ela precisar enxugá-los com os próprios cabelos, nós passamos a entender que não foram poucas as lágrimas, foram muitas, porque ela estava diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, reconhecendo com muito prazer a magnitude de Cristo exatamente diante dela. E na sequência, Jesus evidencia o terceiro nível de adoração desta mulher icônica. Ela deixou os meus pés e os ungiu logo em seguida. Nós sabemos que esse frasco de alabastro com esse perfume tão requintado, um trabalhador com um salário mínimo ia precisar de aproximadamente 1 ano de economia, ajuntando todos os salários mensais para adquirir uma fragrância tão conceituada como esta. E Jesus agora faz questão de desarmar o dono da festa.
evidenciando que aquela mulher se tornou um divisor de águas naquela festa, se prostrando sutilmente, vindo por trás. É uma escolha diferenciada, porque ela sabia muito bem que o manto da adoração, do amor, do perdão e da fé seria desenrolado exclusivamente entre ela e Jesus, Jesus e ela. É por isso que ela toma essa decisão bem inusitada. Ela veio por trás para ganhar tempo, aproveitar a abertura, não correr nenhum risco de ser obstruída na trajetória. Ela foi diretamente ao ponto, se conectou intensamente com a fonte da água da vida, o pão vivo que desceu do céu. Ela se prostra, chora muito, enxuga os pés de Cristo com os próprios cabelos, beija e perfuma. É uma sequência eletrizante de adoração, uma montagem minuciosa de alguém que está decidido a adorá-lo em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade. E Jesus, contemplando esse fenômeno da criatividade dada pelo Espírito Santo a essa pecadora que se tornou uma verdadeira adoradora, ele dá uma pausa e começa a articular com o dono da festa. E ele vai sendo desarmado, porque Jesus não teve o prazer de ser beijado por cima na entrada. No entanto, no meio da festa, e de uma forma muito particular, sutil e exótica, ele é muito beijado por baixo, nos pés, pois os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados, conforme o próprio Pedro menciona na primeira carta dele, capítulo 5, e o versículo 7: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, e no momento certo Ele vos exaltará. Jesus não foi beijado por cima, na entrada, perante o público, pelo dono da festa, que o convidou para esse jantar, mas foi muito beijado por baixo, em oculto, por uma mulher surpreendente, que entendeu a fundo o princípio da adoração, foi desprendida, rápida e pontual para se prostrar, chorar, enxugar os pés dele com os próprios cabelos, beijá-lo e perfumá-lo. Louvado, temido e muito apreciado seja o nome do Senhor. Pois Isaías 65
nós vamos encontrar uma referência muito interessante a essa espécie de adoração incrementada. Julgamento e salvação. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Fui perguntado pelos que não me buscavam. E fui achado pelos que não me procuravam. A tal ponto que Jesus deixa em alto relevo que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E naquele dia, os que aparentemente não estarão lá, não vão desfrutar das bodas do Cordeiro, das riquezas celestiais, da presença tão nobre do Pai e da salvação eterna. Por incrível que pareça, eles vão ser inclusos nesta linda festa, porque nós sabemos muito bem que Zacarias 13 vai mencionar que a terceira parte vai ser provada como ouro é provado no fogo. E através dessa purificação, essa aproximação, se prostrando diante dele e adorando em espírito e em verdade, a salvação vai estar garantida. O nome escrito no livro da vida, os pecados serão perdoados, haverá justificação para os arrependidos, aqueles que reconhecem e recebem Jesus como único Salvador e Senhor, convencidos pelo Espírito Santo do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Isso é muito forte. Me alegra abundantemente, pois eu tenho a certeza que o céu vai ser repleto de verdadeiros adoradores, e isto eternamente. Isto é lindo demais, e nós precisamos considerar com afinco que ainda haverá uma grande colheita mundial de almas. Mas o próprio apóstolo Paulo escreveu a primeira carta dele aos Coríntios 2:9. Ele sublinha que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isaías 64:4. Com os olhos não se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, incluindo, é claro, Isaías 40. Porventura não ouviste que o eterno Deus
O Criador dos confins da terra não se cansa nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Versículo 30 agora. Os jovens se cansam e os mancebos de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águia. Caminharão e não se cansarão. Correrão e não se fatigarão. Assim fica estampado do Senhor. Sempre vai ter o prazer de nos purificar, santificar e renovar através desse tema tão vasto da adoração, pois Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que vão adorá-lo em espírito e em verdade. É uma procura minuciosa, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, desejando ardentemente encontrá-los. São os cristãos autênticos, desprendidos, velozes e precisos, os quais se prostram, adoram, têm a alegria de estarem conectados intimamente, em espírito e em verdade, com o Criador dos céus e da terra, pois Ele nos projetou para nós sermos os seus verdadeiros adoradores, pois quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E esse renovo só pode acontecer diariamente em nossas vidas através da adoração. Adorá-lo sem reserva. Adorá-lo com todo o coração. Buscá-lo com veemência. Desejando conhecê-lo profundamente. Pois o nosso maior privilégio é conhecermos o nosso Deus de fato, de verdade, como Ele é. Ele é muito amoroso, misericordioso, rico em perdoar. Pois se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. O nosso advogado é Cristo, é o nosso sumo sacerdote idôneo e compassivo, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, Ele é poderoso para socorrer os que são tentados também. Hebreus 2,18 como uma referência muito significativa para esta ministração. E indo além desse manto de adoração, eu faço questão de enfatizar também que Deus está repleto de adoradores no céu. Anjos, serafins, querubins, o arcanjo Miguel, os príncipes dos exércitos celestiais no plural, Gabriel, uma multidão extraordinária. De irmãos em Cristo que já partiram,
e estão aguardando os divisores de águas das mãos do Pai. E o Pai, ao mesmo tempo, está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que vão priorizar o amor por Ele acima de tudo, amando intensamente a si mesmos e procurando amar o próximo como eles mesmos se amam. O amor como uma prioridade máxima, tão consistente e contínua. Pois com esse amor, o cristão autêntico, o verdadeiro adorador, tudo sofre, crê, espera e suporta. Pois esse amor, como menciona Salomão em Cantares, são as brasas de fogo do Senhor. E nem as muitas águas poderiam apagá-lo, nem os rios submergi-lo. E ainda que alguém desse toda a sua fazenda em troca dele, não o teria. Porque o amor é o vínculo da perfeição. O Senhor nos dá o espírito de amor, poder e moderação. O amor não tem medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Essa faceta tão poderosa do fruto do Espírito Santo de Gálatas 5:22 é o amor, interligado com a fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é essencial que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fatos que não são vistos. Eu fiz questão de citar Hebreus 11:6 e agora esse complemento de Hebreus 11:1. Porque nós não andamos por vista, e sim pela fé. E agora o amor, interligado com a fé, vai ter o suprassumo nessa sequência frenética, resiliente e invencível, a esperança. A esperança através das boas novas. O convite que o Pai nos faz para nós sermos os seus verdadeiros adoradores constantemente, adorando com o amor, a fé e a esperança, adorando com o perdão, a reconciliação e a perseverança, adorando com o rosto no pó, os joelhos no chão e as lágrimas no altar, adorando em espírito e em verdade, na ida, na volta, na entrada, na saída, lançando a semente mais poderosa do mundo, o evangelho cristocêntrico, florescendo, produzindo frutos, contemplando a permanência desses frutos, adorando com todo o coração, cuidando muito bem do templo, se exercitando, caminhando, se alongando, se alimentando muito bem, priorizando uma alimentação balanceada, principalmente em frutas, legumes, verduras e cereais. Uma vida mansa e tranquila, sem nós devermos nada a ninguém, a não ser o amor, com o qual nós precisamos amar uns aos outros. Pois o amor, a fé
e a esperança vão fazer a grande diferença, inclusive na sua vida. E sendo assim, o Senhor está fazendo questão de convidar você, eu, nós, para nós adorarmos intensamente mais uma vez, dentro do 15º episódio da série Alicerçados sobre a Rocha. Para mim, é muito prazeroso estar ministrando neste altar de pedra, dentro da simplicidade do Espírito Santo, debaixo da cobertura do Pai, sorridente, muito grato, repleto de expectativas muito positivas, grifando que o Senhor te projetou exclusivamente para você ser um verdadeiro adorador. Propriedade exclusiva dele. Para nós sermos a nação santa, a raça eleita, o sacerdócio real, povo de propriedade peculiar do Senhor. E isto é lindo demais. Nós precisamos valorizar abundantemente este privilégio, porque esta mulher diferenciada, inclusive interligada com a mulher do fluxo de sangue de Lucas 8:40, elas adoraram intensamente, de uma forma distinta. Pois essa mulher de Lucas 7 foi muito discreta. E essa distinção fez toda a diferença na vida dela, a tal ponto de Jesus se manifestar no meio da festa, articular com Simão, desarmá-lo e mostrar a verdadeira adoração acontecendo em secreto, através de uma mulher fertilizada na adoração, desprendida extraordinariamente. Ela se tornou um fenômeno. Eu fico maravilhado com isso, porque enquanto muitos estavam apertando e oprimindo Jesus, a mulher do fluxo de sangue de Lucas 8 se aproximou sutilmente dele. E ela dizia consigo mesma, e tinha essa convicção: se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Jesus, percebendo na hora que dele saiu virtude, ele se manifesta dizendo: alguém me tocou. Pedro e os discípulos que com ele estavam disseram: mestre, todos te apertam e oprimem. E o Senhor ainda diz que alguém te tocou. Sim, alguém me tocou, porque de mim eu senti sair virtude e poder. Ela se aproxima trêmula e diz que foi ela que havia tocado. Jesus, da mesma forma que se comunicou com esta mulher pecadora e que se tornou uma verdadeira adoradora em Lucas 7, vai dizer para
esta mulher do fluxo de sangue, de Lucas 8:40. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. É o amor, a fé, a esperança e a discrição. Porque enquanto muitos estão apertando e oprimindo, e não recebendo praticamente nada que possa ser destacado como um fenômeno de fé, adoração, amor e discrição, sempre vai ter alguém sutil, criativo, rápido e pontual para tocar suavemente. Não precisa apertar e nem oprimir. Não é por força nem por violência. É só tocar. É simples. É simples como a pomba e prudente como a serpente. Interliga as duas dimensões, se torna equilibrado. E dentro de uma crise existencial, uma hora decisiva, no sofrimento radical, é inspirado e impulsionado pelo Espírito Santo para se destacar no meio da grande multidão. Toque, adore, receba a vitória e seja incluso em um hall seleto de homens e mulheres que marcaram esse mundo através da adoração, do amor, da fé e da discrição. Pois a esperança vai estar permeando essas 4 dimensões: a adoração, o amor, a fé e a discrição, para que a glória da segunda casa seja maior que a primeira. Conforme está mencionado em Jó 8, 5, 6 e 7. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele certamente se despertará por ti sem demora e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo, interligado com Ageu 2, 8 e 9. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar eu darei a paz, pois a glória desta última casa será maior que a primeira. E complementando agora, nesse ápice do 15º episódio da série Alicerçado sobre a Rocha,
eu vou enfatizar, segundo Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, muito obrigado pelo Senhor estar nos presenteando com este episódio tão relevante dentro da série Alicerçado sobre a Rocha, evidenciando o poder extraordinário da adoração, do amor, da fé e da discrição, com a esperança pairando nessas 4 dimensões. Eu fico radiante, te glorifico muito, intercedendo por esta vida tão preciosa que está me ouvindo e orando comigo agora. Nós te adoramos na beleza da sua santidade. E eu faço questão de apresentá-la no seu altar, englobando os familiares dela também, os proprietários das fazendas que estão ao redor desta pedreira enigmática, os familiares deles, os meus familiares, vizinhos, parentes, amigos, intercessores e assim por diante, a parentela e a vizinhança desta vida especial que está clamando e adorando o Senhor comigo nesse instante tão profético. Pai, nós somos amplamente gratos, e dentro desta abertura tão substancial, eu te peço, por favor, pela sua graça superabundante, em nome de Jesus, nos santifique, blinde e enraize mais, gerando em nós todo quebrantamento, uma chuva de arrependimento, os ajustes imprescindíveis, nos proporcionando sua mansidão, sabedoria e unção, poder, graça e autoridade, amor, fé e esperança, saúde, doçura e discernimento, estratégias, saúde e livramentos. Conceda para estas vidas tão preciosas os sonhos, as visões e as interpretações, a intimidade mais profunda contigo, as lindas experiências com o Senhor, o melhor desta terra, o prazer de crescer, florescer e frutificar com abundância, testemunhar para anestesiar e contagiar, pois você nasceu para brilhar por onde você passar. Portanto, Pai, nós te glorificamos, somos muito gratos, em nome de Jesus, para a tua honra e a tua glória. Inspire e use maravilhosamente esta vida tão valiosa para ti. Surpreenda ela, dando a ela o privilégio de chorar de alegria no seu altar, pois o fogo arderá continuamente no altar e jamais vai se apagar. Aí está. Este foi o 15º episódio da série Alicerçado sobre a Rocha. E conforme o Senhor direcionar você, compartilhe, para que mais vidas preciosas sejam bem edificadas, o nome do Senhor seja exaltado, e eu espero que Ele te recompense maravilhosamente. Um grande abraço e fique na paz do Senhor Jesus. Meu Deus! Que delícia, Pai! Aleluia! Oh, glória!
Muito obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, lindo e adorado.